E aí, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Bom, hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de Física A, só que nós vamos trabalhar as resoluções de questões, tá bom? Eu vou utilizar um novo método hoje, que é na folha de papel A4, tá? Vocês vão poder observar como eu resolvo essas questões na folha de papel, né? Que é o material que vocês mais utilizam, tá bom? Eu vou continuar resolvendo essas questões e na nossa próxima aula 15 também são resoluções de questões, já trabalhando a questão do gerador associado com uma resistência. Tá bom? Vamos lá? Venha comigo! Bom, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trabalhar o nosso conteúdo de Física A na folha de papel A4, tá bom? Hoje vamos utilizar esse método para fazer uma breve revisão sobre as aulas 15 e 16, tá bom? Essa aula 15 e 16, ela fala sobre o nosso gerador elétrico, tá? É o que nós vamos trabalhando desde a aula 13, tá bom? Aqui na aula 15 e 16 nós já vamos trabalhar características adicionais, como uma corrente curto-circuito, vamos trabalhar as leis de Pauli, vamos trabalhar uma breve revisão sobre a questão das potências, da curva característica do gerador e da sua representatividade, tá bom? Como elemento da figura. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos prestar atenção são nas potências desse gerador elétrico. Esse gerador elétrico, ele tem uma função muito importante. Ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? Então nós conseguimos transformar uma energia qualquer, tá bom? Em energia elétrica, tá? Bom, as potências, nós temos três potências, que é a potência total, a útil e a potência dissipada, tá bom? Lembrando que a somatória delas nós temos uma potência total é a somatória de uma potência útil mais uma potência dissipada, tá? Então, o que isso significa? Significa que a somatória das duas potências útil e dissipada gera uma potência total, tá bom? A potência total é a força eletromotriz multiplicado pela corrente. O gerador ele tem uma força eletromotriz que é um elemento que gera a DDP, ou melhor, a força eletromotriz é a DDP máxima desse sistema, tá bom? Então você pode falar que a força eletromotriz de um gerador ela só vai ser igual a DDP quando ele não tem uma resistência interna. Essa resistência é igual a zero, tá? Então, o que faz essa força eletromotriz ser maior do que uma DDP? O que faz ele ser maior é a nossa resistência interna, tá? Essa resistência interna faz com que o corpo do gerador perca energia, tá bom? Então, aqui nós temos um gerador ideal. Ele só vai ser ideal quando sua resistência interna for igual a zero, tá bom? Fazendo a junção desses três elementos em uma única equação, você pode observar que nós geramos uma equação característica, que você conhece ela como equação do gerador, tá bom? Nós temos aqui a nossa equação do gerador, ela trabalha o quê? Ela trabalha a DDP, fornecida pelo gerador, nós temos a tensão máxima, que é a força eletromotriz, nós temos a resistência interna e a corrente que atravessa o corpo desse elemento, tá bom? E também nós temos aqui uma corrente curto-circuito. Essa corrente curto-circuito é, na verdade, quando nós produzimos uma corrente máxima, tá? Ou melhor, é a corrente máxima produzida por esse gerador. Lembrando que essa corrente máxima, ela gera uma força eletromotriz próximo de zero. Ela zera a força eletromotriz, tá bom? Ou melhor, ela zera a DDP. A força eletromotriz ela permanece constante, mas a DDP ela diminui, tá? Se você analisar a equação do gerador, você pode observar que a curva característica é um gráfico decrescente, é um gráfico linear decrescente. Por que ele é decrescente? Primeiro, a função desse gerador é fornecer energia, tá? Se ele fornece energia, ele vai ter o quê? Ele vai ter um decrescimento em relação a DDP, tá? Ele tem uma DDP máxima
que é a nossa feno, tá bom? É a nossa força eletromotriz. E também nós temos a corrente, que tende a aumentar quando a DDP diminui, tá bom? Então, à medida que essa DDP vai diminuindo, a corrente vai aumentando, gerando uma corrente curto-circuito, que é justamente a nossa corrente máxima, tá bom? Bom, lembrando que aqui, nesse esquema, nós temos a equação do gerador, que ela é muito importante, tá bom? E a corrente curto-circuito, que é a divisão entre a força eletromotriz e a resistência interna desse gerador, tá? E as três potências, que é a total, que é a potência, toda a potência que esse gerador possui, a potência útil, que é a que ele fornece, tá bom? E a dissipada, que é a potência que ele perde, na forma de quê? De energia térmica, tá bom? Bom, saindo daqui, nós vamos passar agora para a lei de Pauli, tá? A lei de Pauli, ele trabalha um elemento bem importante e bem interessante. Ele trabalha o quê? Ele trabalha um resistor ligado a esse gerador. Professor, mas tem que ser um resistor? Não. Você pode chamar esse resistor de um aparelho, uma lâmpada, um ferro elétrico, tá? São aparelhos que contêm uma resistência. Ou melhor, qualquer aparelho elétrico que contém uma resistência, tá bom? Então, você pode analisar que a corrente que passa pelo circuito, ela vai mudar. Bom, como é que eu vou achar essa corrente? Essa corrente é a divisão da força eletromotriz, tá? Pela somatória da resistência interna, mais a resistência total do circuito. Lembrando que esse resistor aqui pode ser mais de um, tá bom? Então, essa resistência aqui é a resistência total do circuito, tá? E essa é a resistência interna. Lembrando que se esse gerador for ideal, essa resistência interna ela vai ser igual a zero, tá? Aí você pode observar aqui o circuito, ela vai ter essa corrente, e essa corrente aqui, ela vai ser gerada conforme o valor dessa resistência total, ok? Analisando outros dados, nós podemos observar um seguinte fator, que a equação geral, ela é dada DDP é a força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente. Se você analisar esse esquema, olha o que é interessante. Olha o interessante. Você pode analisar essa corrente aqui, em um circuito, vai ser essa mesma corrente, tá bom? Então, você precisa calcular essa corrente primeiramente para calcular a DDP que atravessa todo o sistema. Ou melhor, a equação do gerador em si, ela vai depender da lei de Pauli, tá? Por que ela vai depender da lei de Pauli? Porque, na verdade, para você achar essa DDP, você precisa da corrente que percorre o circuito, tá? Então, você precisa utilizar a lei de Pauli, utilizando a divisão entre a força eletromotriz e a somatória de todas as resistências, contando com a resistência interna do gerador e a resistência total do circuito, tá? Em seguida, vamos voltar com uma questão, tá bom? Para que nós possamos ter um entendimento melhor de como aplicar todo esse conhecimento com relação aos geradores elétricos. Bom, vamos analisar a nossa apostila, e essa apostila ela vai ter lá na página 158 a segunda questão, tá? Que nós vamos fazer agora uma breve leitura sobre essa questão, tá bom? Colocando a questão em pauta, nós a temos aqui, ó, tá? Nós temos a segunda questão, tá bom? Essa aqui vai ser a nossa segunda questão da página 158, tá bom? Na página 158, se você analisar a segunda questão, ela tem um desenho, tá? Ela vai ter esse desenho, e nesse desenho nós temos um enunciado que fala da seguinte maneira: observe este circuito constituído de 3 resistores, tá? Nós temos aqui 3 resistores, já já nós vamos ver esse desenho na folha, de mesma resistência R, um amperímetro e uma bateria, e um interruptor, que no caso é uma chave, tá bom?
Considere que a resistência interna da bateria e a do amperímetro são desprezíveis e os resistores são ômicos. Significa que a resistência, esse gerador aqui, ele é um gerador ideal, tá? Você vai ter um gerador aqui ideal, ok? Se esse gerador sendo ideal, qual é a sua primeira ideia? É que a força eletromotriz aqui é a própria DDP do sistema, tá bom? Bom, se você for aplicar aqui a lei de Linus, a lei de Pauling, você pode observar que essa corrente, ela vai ser a força eletromotriz dividido por quem? Dividido pela resistência, porque nós não temos uma resistência interna. A resistência interna aqui ela é igual a zero, tá bom? Bom, continuando, nós falamos o seguinte: com o interruptor S inicialmente desligado, observa-se que o amperímetro indica uma corrente elétrica I. Com base nessas informações, é correto afirmar que quando o interruptor S é ligado, o amperímetro passa a indicar uma corrente elétrica. Bom, ele quer que você faça uma comparação entre a corrente elétrica com o interruptor ligado, no caso fechado, e o interruptor desligado, no caso aberto, tá bom? Falando que nessa questão aqui, nós temos o S, que é o interruptor, inicialmente desligado. Ele vai gerar essa corrente I, ou melhor, essa corrente ela vai passar pelo corpo dos resistores, tá? Olhando para a figura, ela vai passar pelo corpo dos resistores R, que eu vou chamar de R1 e R2. Eles contêm os mesmos valores, aqui eu vou chamar de R3, tá? Lembrando que esses resistores, eles contêm a mesma resistência. Eu tenho o valor da corrente I que passa simplesmente por esses dois resistores. Quando eu fechar essa chave, essa corrente vai se modificar, assumindo um outro valor, ok? Vamos começar a fazer os cálculos, vamos representar. Bom, qual seria a minha primeira atitude aqui? Nesse caso aqui, nós vamos comparar a primeira situação com a segunda situação, ok? A primeira situação é o seguinte: a corrente que nós vamos calcular aqui, utilizando a lei de Pauling, vai ficar força eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência total, ok? Bom, nesse caso aqui, nós não temos uma resistência interna, ela é zero, tá? Então, quem seria essa corrente? É a força eletromotriz dividido pela somatória desses dois resistores. Como eles estão em série, então fica 2 vezes R, ok? Então, a nossa corrente fica meio vezes força eletromotriz sobre a resistência. Guarde esse valor, tá bom? E vamos agora vamos achar a nova corrente. Eu vou chamar de corrente I', tá? Só que agora com a chave fechada, tá bom? Nós vamos calcular essa corrente e vai haver uma divisão. Quando essa chave fechar, nós teremos 3 resistores associados. Vamos fazer a associação primeiramente desses resistores? A associação desses resistores vai ficar como? Eu vou chamar de resistor X, tá? Vai ficar o seguinte, vai ficar R vezes 2Rs. Por que 2Rs? Porque eu vou somar aqui, ó. Aqui, ó, o valor dele é R, e aqui, somando os dois, é 2Rs, tá? Então, fica R vezes 2Rs sobre R mais 2Rs. Então, quem vai ser o meu resistor X? Vai ficar 2 vezes R ao quadrado sobre 3 vezes R. Bom, cortando os R's, então fica Rx é igual a 2 vezes R sobre 3.
bom? Achei o meu RX, vou jogar aqui agora para achar o meu I', tá? Vai ser o valor da força eletromotriz sobre o resistor, né? Porque a resistência interna ela é 0, então fica 2Rs sobre 3. Então, quem vai ser? Você repete o primeiro elemento e multiplica pelo inverso do segundo, não é? Olha que interessante. Isso aqui vai ficar 3 meios, tá bom? De força eletromotriz sobre a resistência. Se você analisar, nós podemos observar a seguinte condição. Eu vou essa corrente aqui e essa. Se você observar, aqui é meio, aqui é 3 meios. Então significa que a corrente I', ela é 3 vezes a corrente com a chave aberta, tá? Você pode observar a comparação aqui, olha a nossa comparaçãozinha. Se você observar, a corrente I' é 3 vezes maior na proporção da corrente I. Então, a corrente com a chave fechada é 3 vezes maior do que a corrente com a chave aberta, tá bom? Dê uma analisada na sua apostila. Existe essa alternativa? Se você der uma olhadinha, nós temos a letra D, né? É a nossa alternativa correta, tá bom? E já nós retornamos com a próxima questão, tá certo? Bom, pessoal, voltamos, tá? Voltamos agora com a terceira questão Enem, tá? Para trabalharmos essa questão aqui em relação a uma corrente que percorre um circuito com 3 lâmpadas, tá bom? Vamos fazer a leitura? 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise no circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes, corrente A, e B, e C, e D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Então, nessa questão aqui, nós precisamos encontrar os pontos onde nós temos correntes iguais, tá bom? Para que nós possamos achar esse tipo de corrente, primeiramente, você sabe que aqui vai ter uma corrente total e ela vai se dividir porque essas 3 lâmpadas estão em paralelo, tá bom? Então, vamos supor que a corrente total, ela saia e passe pelo ponto A, tá bom? Quando essa corrente chega aqui, ela vai se dividir entre corrente 1, corrente 2, tá? Bom, a corrente 1, ela vai passar pelo ponto E, tá bom? Então, essa mesma corrente, só que essa corrente 1, ela vai ser somada com as outras correntes, né? Então, nós não podemos prever isso agora. Bom, no ponto D, a corrente 2, quando ela chegar aqui no ponto D, o que vai acontecer? Ela vai se dividir, tá bom? Aqui nós temos o que? Nós temos, vou chamar essa corrente 2 de corrente 3, tá bom? E essa corrente que vai é a corrente 4. A corrente 3, ela passa pelo ponto C, tá bom? Então, aqui pelo ponto C nós temos a corrente 3. Pelo ponto D, nós temos a corrente 4, tá bom? E quando essas correntes chegam, elas se somam e geram novamente a corrente total, aqui nesse ponto. Todas elas se somam, gerando novamente nossa corrente total. Então, você já sabe que a corrente que passa pelo ponto A e pelo ponto E são iguais, né? Então, a corrente do ponto A é igual à corrente do ponto E, tá?
Bom, a corrente que passa pelo ponto C e pelo ponto D são iguais? Sim. A corrente 3 ela é igual à corrente 4. Por que eu constatei isso? Por que eu constatei que a corrente 3 é igual a 4? Porque as lâmpadas têm a mesma resistência. Então, aqui nesse ponto, a corrente 2 ela se divide em partes iguais. Então, a corrente 3 passa pela lâmpada L1 e a corrente 4 passa pela lâmpada L2, no ponto C e no ponto D. São correntes iguais, metade, metade. Tá bom? Então, o que acontece? Cada uma delas é a metade da corrente 2. É uma metade da corrente 2. Então, a corrente que passa por C e por D são iguais também. Então, a corrente que passa por C é igual à corrente que passa por D. Bom, então a nossa alternativa correta aqui poderia ser quem? A nossa letra A. Bom, muito simples, não é? Bom, pessoal, analisando todos os dados, tá, dessa questão e da nossa questão anterior, nós vamos encerrar por aqui, tá? E nas próximas aulas vamos dar continuidade ao nosso estudo já na aula 17, tá bom? Já trabalhando com esses geradores em conjunto, em um circuito, talvez com outros elementos chamados de receptores, tá certo? Um forte abraço e até mais.